Ela propôs o relacionamento aberto. Imaginou que eu ia escolher alguém qualquer, alguém sem importância. Ela nunca imaginou que eu ia escolher a pessoa mais próxima dela no mundo. O plano dela de relacionamento aberto deu errado quando eu escolhi a melhor amiga dela. Ainda lembro dessa noite. Ela serviu 2 taças de vinho, sentou na minha frente e disse: "Eu quero propor uma coisa que pode parecer estranha, mas eu acho que vai fazer bem para nós dois." Eu bebi um gole do vinho. Relacionamento aberto, ela disse. Liberdade para explorar conexões fora do casamento, com transparência total entre a gente. Eu fiquei em silêncio por um momento. "Por que agora?" eu perguntei. "Eu acho que a gente ficou parado demais", ela disse. "Eu acho que a gente merece mais." Eu olhei para ela por um longo tempo. "Tudo bem", eu disse. Ela sorriu, satisfeita, certa de que havia conseguido exatamente o que queria sem nenhuma complicação. Ela não sabia o que estava prestes a desencadear. As regras foram estabelecidas naquela mesma noite. Transparência completa, proteção sempre, sem julgamento sobre as escolhas de cada um. Ela claramente havia pensado nisso por um tempo, porque as regras saíram organizadas e claras, com uma fluência que sugeria ensaio prévio. Nas semanas seguintes, ela se envolveu com algumas pessoas. Sempre voltava com aquela energia renovada, aquela leveza que eu reconhecia mas que não estava direcionada a mim. Eu observei. Esperei. E comecei a pensar em quem eu queria conhecer dentro desse novo arranjo. Não escolhi de forma aleatória. Escolhi com intenção. A Beatriz havia sido amiga dela desde a faculdade. 15 anos de amizade, presente em cada aniversário, em cada crise, em cada momento importante da vida da minha esposa. Eu sempre havia tido uma relação cordial com a Beatriz, do tipo que existe entre o marido e a melhor amiga da esposa, sem nada além de respeito mútuo e conversas educadas em jantares de família. Mas havia algo na Beatriz que eu sempre havia notado discretamente. Uma inteligência rápida, um senso de humor que combinava perfeitamente com o meu, conversas que sempre fluíam naturalmente quando os 3 estávamos juntos. Quando o acordo foi estabelecido, eu pensei nela quase imediatamente. Não por vingança calculada inicialmente. Por curiosidade genuína sobre uma conexão que sempre existira nos bastidores, nunca explorada por respeito ao casamento. Eu mandei mensagem para Beatriz numa terça-feira, 3 semanas depois do acordo ter sido estabelecido. "Posso te fazer uma pergunta estranha?" eu escrevi. Sempre ela respondeu. "A Camila e eu abrimos o relacionamento. Eu queria saber se você toparia tomar um café comigo, sem nenhuma expectativa específica, só para conversar." A resposta demorou 15 minutos para chegar, o que me disse que ela estava processando a proposta com cuidado. "Ela sabe que você está me convidando especificamente?" Beatriz perguntou. "Ainda não", eu respondi. "Mas as regras dizem transparência total. Eu vou contar a ela assim que tivermos certeza de que queremos continuar com isso." "Tá bom", ela respondeu. "Eu topo o café." O café aconteceu numa quinta-feira de tarde, num lugar discreto que nenhuma das duas frequentava normalmente. A conversa fluiu de um jeito que me surpreendeu pela facilidade. Não havia aquela tensão estranha que eu esperava sentir ao conversar romanticamente com a melhor amiga da minha esposa. Havia, ao invés disso, uma conexão genuína que parecia ter estado esperando uma oportunidade para existir. "Eu sempre senti que a gente tinha uma química diferente", Beatriz disse, em algum momento da conversa. "Mas eu nunca deixei isso virar nada, obviamente, por respeito a você dois." "Eu senti o mesmo", eu admiti. "E quando o acordo apareceu, você foi a primeira pessoa que eu pensei." "Isso é estranho ou é certo?" ela perguntou, com um sorriso que misturava nervosismo genuíno e curiosidade. "Talvez as duas coisas", eu disse. Eu contei para Camila naquela mesma noite, exatamente como as regras estabeleciam. "Eu conheci alguém hoje", eu disse, enquanto ela tirava o casaco depois de chegar do trabalho. "Que bom", ela disse, com aquela leveza casual que ela havia mantido sobre meus envolvimentos até então. "Quem é?" "A Beatriz", eu disse. O silêncio que se seguiu foi imediato e absoluto. Ela ficou parada com o casaco na mão, olhando para mim como se eu tivesse falado em outro idioma. "Minha Beatriz?", ela perguntou, a voz subindo uma oitava. "Sua melhor amiga Beatriz", eu confirmei. "Você não pode estar falando isso", ela disse, deixando o casaco cair no chão sem perceber. "Você não pode ter convidado minha melhor amiga para um encontro." "As regras diziam que eu podia explorar conexões com qualquer pessoa", eu disse, mantendo minha calma. "Você nunca especificou exceções." "Isso é completamente diferente", ela disse, a voz claramente alterada agora. "Ela é minha melhor amiga há 15 anos. E você é minha esposa", eu disse. "Eu não vejo conflito lógico nisso dentro das regras que você mesma criou." "Eu nunca imaginei que você fosse escolher alguém do meu círculo mais próximo", ela disse, andando de um lado para outro na sala, claramente processando uma raiva que crescia a cada segundo. "Por que não?", eu perguntei. "As regras não tinham essa limitação." "Porque é óbvio que você não convida a melhor amiga da sua esposa para um encontro romântico", ela disse. Isso é diferente de qualquer outra pessoa que você poderia ter escolhido."
Por que é diferente? Eu perguntei, genuinamente curioso sobre a lógica dela. Porque envolve alguém que é importante para mim de um jeito completamente diferente, ela disse. Isso não é sobre liberdade sexual ou romântica. Isso é sobre invadir um espaço que devia ser só meu. Você criou regras sem limites específicos, eu disse, e está descobrindo agora que não pensou em todas as implicações dessas regras. Você fez isso de propósito, ela disse, finalmente articulando a acusação que estava claramente formando na cabeça dela. Você escolheu ela especificamente para me machucar. Eu fiquei em silêncio por um momento, considerando como responder honestamente. Eu escolhi ela porque sempre existiu uma conexão genuína entre nós que nunca foi explorada por respeito a você, eu disse. O fato de que isso te machuca não significa que foi feito com intenção maliciosa. Mas você sabia que ia me machucar, ela disse. Eu suspeitava que sim, eu admiti. E ainda assim decidi seguir adiante, porque as regras permitiam e porque a conexão era real. Nas semanas seguintes, a situação evoluiu de formas que nenhum dos três havia previsto completamente. Beatriz e eu continuamos nos encontrando, com uma conexão que aprofundava cada vez mais, enquanto Camila lidava com uma raiva crescente que ela não conseguia processar completamente dentro da lógica das próprias regras que havia criado. Eu preciso que você pare de ver ela, Camila disse, numa conversa que aconteceu 3 semanas depois da revelação inicial. As regras não permitem que você vete conexões específicas sem justificativa equivalente, eu disse, citando exatamente o documento que ela mesma havia criado meses antes. Essa é justificativa suficiente, ela disse, gesticulando freneticamente. Ela é minha melhor amiga. Você pode vetar pessoas do meu círculo próximo também, se quiser estabelecer essa regra retroativamente, eu disse. Mas isso significa renegociar todo o acordo, não apenas essa situação específica. A Beatriz, por sua vez, estava enfrentando uma pressão diferente. Camila havia confrontado ela diretamente, numa conversa que Beatriz me contou ter sido extremamente tensa. Ela disse que eu traía a amizade. Beatriz me contou que eu sabia o quanto isso ia machucar ela e escolhi continuar mesmo assim. O que você respondeu? Eu perguntei. Eu disse que ela criou as regras, Beatriz disse. Que se ela queria liberdade para explorar conexões, ela precisava aceitar que isso significava liberdade real, não liberdade condicional baseada em quem ela aprovava ou não. A relação entre Camila e Beatriz se deteriorou rapidamente nas semanas seguintes. 15 anos de amizade, que haviam sobrevivido mudanças de cidade, relacionamentos, crises familiares e todas as outras complicações normais da vida adulta, estavam se desmoronando por causa de regras que Camila mesma havia escrito sem pensar completamente nas consequências. Eu não esperava que isso fosse acabar com a nossa amizade, Camila me disse, numa noite em que ela finalmente parecia processar a situação com mais clareza do que raiva pura. Você esperava que eu escolhesse alguém sem importância, eu disse. Alguém que você pudesse descartar mentalmente como apenas uma experiência temporária. Sim, ela admitiu. Eu esperava isso. E quando eu escolhi alguém que importava de verdade, você descobriu que liberdade real é mais complicada do que liberdade teórica. O que você sente por ela? Camila perguntou, numa conversa que finalmente abordava diretamente a questão central. Eu sinto uma conexão genuína, eu disse, decidindo ser completamente honesto. Não sei ainda se isso vai virar algo mais profundo ou se vai permanecer como está. Mas é real, e eu não vou fingir que não é. E o nosso casamento? Ela perguntou. Você é quem decidiu abrir essa possibilidade, eu disse. Eu apenas estou vivendo dentro das regras que você criou. Eu acho que eu criei essas regras esperando que elas não mudassem nada estruturalmente, ela disse, numa rara demonstração de autoconsciência. Eu queria a ideia de liberdade sem as consequências reais dela. Terapia se tornou inevitável depois de 2 meses de tensão crescente. Não apenas terapia de casal, mas uma situação mais complexa envolvendo 3 pessoas cujas vidas haviam se entrelaçado de formas que nenhuma estrutura simples conseguia resolver completamente. Na primeira sessão, que incluiu apenas Camila e eu, a terapeuta perguntou diretamente. Quando você propôs o relacionamento aberto, você considerou a possibilidade de que ele escolhesse alguém significativo para você pessoalmente? Camila ficou em silêncio por um longo momento. Não, ela admitiu finalmente. Eu imaginei pessoas desconhecidas, situações que eu pudesse controlar mentalmente como externas à nossa vida real. E o que isso te diz sobre a proposta original? A terapeuta perguntou. Que eu não estava pensando em liberdade real, Camila disse. Eu estava pensando numa versão segura e controlada de liberdade, que nunca existiu de verdade. Eu preciso saber uma coisa, eu disse, numa sessão posterior. Você está mais perturbada pelo fato de eu estar com alguém significativo, ou pelo fato específico de ser a Beatriz? Camila pensou cuidadosamente antes de responder. As 2 coisas, ela disse. Mas acho que principalmente é sobre a Beatriz. Porque isso significa que eu posso perder 2 pessoas importantes ao mesmo tempo, de formas interligadas que eu nunca imaginei. Você está com medo de perder o casamento e a amizade simultaneamente, a terapeuta disse, articulando o que Camila parecia estar processando.
Sim, Camila disse, a voz quebrando levemente. E eu sei que fui eu que criei essa possibilidade, o que torna tudo mais difícil de processar. A Beatriz e eu continuamos desenvolvendo nossa conexão durante esse período, com uma transparência completa sobre como isso estava afetando tudo ao redor. Eu não quero ser a razão de um casamento terminar, Beatriz me disse numa conversa séria. Mesmo que as regras permitam isso, eu preciso saber que você está fazendo escolhas conscientes, não apenas seguindo um documento que vocês criaram num momento específico. Eu estou fazendo escolhas conscientes, eu disse. A conexão com você é real e eu quero explorar isso completamente. O que acontece com meu casamento é uma questão separada, que precisa ser resolvida entre mim e Camila, não decidida unicamente baseada em você. 4 meses depois da noite inicial da proposta, Camila e eu chegamos a uma decisão final sobre o casamento. Eu acho que a gente precisa se separar, ela disse, numa conversa calma que contrastava completamente com a raiva inicial de meses antes. Eu concordo, eu disse. Não porque você escolheu a Beatriz especificamente, ela continuou, mas porque essa situação toda revelou que a gente já estava distante há muito tempo antes de qualquer relacionamento aberto. O acordo apenas tornou essa distância impossível de ignorar. Eu acho que você está certa, eu disse. O divórcio foi processado de forma relativamente simples, considerando a complexidade emocional envolvida. Camila e Beatriz, surpreendentemente, conseguiram reconstruir parte da amizade delas meses depois, embora nunca completamente da mesma forma que existia antes. 15 anos de história compartilhada não desaparecem facilmente, mesmo através de complicações como essa. Eu aprendi uma lição cara, Camila me disse, num dos últimos contatos que tivemos antes de seguirmos completamente caminhos separados. Liberdade real significa aceitar consequências reais, não apenas a parte confortável da equação. Eu também aprendi algo, eu disse. Que conexões genuínas merecem ser exploradas, independente de quão complicadas elas pareçam inicialmente. Beatriz e eu continuamos construindo o que havia começado como uma conexão dentro de um acordo de relacionamento aberto, transformando-se gradualmente em algo mais substancial e duradouro. Você acha que vamos conseguir superar completamente como tudo isso começou? Beatriz me perguntou, quase um ano depois daquele primeiro café. Eu acho que como as coisas começam não precisa definir como elas continuam, eu disse. O que importa é se a conexão é real e se nós dois estamos escolhendo conscientemente continuar construindo isso juntos. Eu escolho continuar, ela disse. Eu também o disse. O plano de Camila de relacionamento aberto deu errado quando eu escolhi a melhor amiga dela. Mas deu errado talvez não seja a frase mais precisa para descrever o que realmente aconteceu. O plano revelou verdades que estavam escondidas há muito tempo, sobre o estado real do casamento, sobre conexões genuínas que existiam nos bastidores, e sobre as diferenças entre liberdade teórica e liberdade real com todas suas consequências completas. Camila queria explorar liberdade mantendo controle sobre as variáveis envolvidas. A vida raramente funciona dentro desses limites convenientes. E às vezes, as conexões mais significativas aparecem exatamente nos lugares que menos esperávamos procurar, mesmo quando essas descobertas custam relacionamentos e amizades que pareciam permanentes até serem testados pela realidade completa da liberdade que havíamos pedido.